Olá, sou Nilson Sérgio Lima, obreiro da Primeira Igreja Batista em Mata Roma. Saúdo a todos com a graça e a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online. Graças e paz, irmãos, sejam bem-vindos, boa noite a todos. Que nessa noite possamos fazer um culto de adoração e celebração da palavra para a honra e glória daquele que é digno de toda a honra e de todo louvor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então sejam bem-vindos, que nesse momento possamos estar focados no que Deus tem para falar com a gente através dos louvores e através da sua palavra. A irmã Keila vai trazer uma meditação, uma palavra com uma meditação, e logo após eu venho orando para colocar o trabalho nas mãos do nosso Deus. Amém. Graças a paz, irmãos. Eu peço que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias lá no livro de Salmos, no capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam, e nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Amém? E esse texto, é muito interessante, que fala um pouco o que nós estamos passando neste momento em que nós nos encontramos em casa, onde o mundo está abalado com esse vírus, com esse momento de pandemia, onde todos tiveram que se recolheu em casa, ficar nesse momento de quarentena. E que aqui o texto fala que Deus é o nosso refúgio. E que ainda que a cidade seja abalada, que a terra seja abalada, que o mundo seja abalado, Deus, Ele está conosco. Há um lugar, que é onde a gente pode nos refugiar, que é Deus. Há um lugar onde nós podemos nos confortar, ter essa esperança, que é Jesus Cristo, que morreu por nós, e que Ele já venceu a morte, e que nós não temeríamos mais mal algum. Essa é a meditação que eu trago para os irmãos, e que espero que os irmãos tenham meditado um pouco. E eu passo para o irmão Nicos para ele estar orando pela palavra. Amém, meu Senhor. Amém, Deus. Então vamos orar, irmão. Soberano nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por mais essa oportunidade de colocar diante de Ti, meu Deus, tudo que vai ser feito nesta noite, meu Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, meu Deus, através dos louvores, através da palavra, Senhor. Usa grandiosamente o Teu servo para que, através dele, meu Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações. No nome santo e amado de Jesus Cristo, por fé nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Neste momento, nós passamos um novo momento para o Ministério de Louvor. Amém. Se ganha de graça por serve.
Quero nessa noite convidar os amados irmãos a compartilhar da palavra do Senhor em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao verso de número 12. Peço que os amados continuem com a palavra de Deus aberta, seja em meio impresso, digital ou eletrônico, para que nós possamos acompanhar não somente a leitura bíblica, mas acompanharmos a ministração da palavra. E diz o texto bíblico: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Que Deus em Cristo nos abençoe com sua palavra, hoje e eternamente. Amém. Eu quero lhe convidar para nós orarmos, nos apresentando ao Senhor e pedindo a direção de Deus na ministração da sua palavra. Soberano nosso Deus e amado Pai, quero aqui te louvar, te exaltar e engrandecer o teu nome. Apresento a minha vida, Senhor, e te peço as tuas misericórdias sobre mim, sobre a minha família e aos nossos irmãos em Cristo Jesus e aos amados que nos acompanham. Que o Senhor possa tão somente me usar como instrumento para ministrar a tua palavra ao coração dos amados que aqui estão nos acompanhando neste culto online. Assim eu te oro e por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém? As multidões ainda estão ansiosas pela verdadeira mensagem do Senhor Deus, como testemunhado no tempo de João Batista, mesmo em meio às muitas mensagens e vozes que eram proclamadas nos seus dias, mas com pouco ou nenhum efeito, ou seja, não se viam mudanças e a religiosidade predominava. Todavia, não passavam de discursos vazios, como se vê também nos dias atuais. Até que após 400 anos de silenciar da voz profética, aquela voz que clamava no deserto passou a chamar o povo ao arrependimento e a denunciar os seus pecados e a dizer-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Aos publicanos, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Aos soldados, a ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos com vosso soldo. Uma bela mensagem para os nossos dias atuais. Mas onde estão os Joãos Batistas de nossa época? Espero que esta voz que vos fala, assim como as poucas que ecoam pela pregação do Evangelho nos dias atuais, possa levá-los a arrependimento e salvação para você que ainda não tem a Cristo e para você que já o recebeu como Senhor e Salvador. Seja uma palavra de edificação, seja uma bênção. Todavia,
se nos dias de João Batista se apregoou a palavra de Deus no deserto da Judéia, em meio às várias vozes, nos dias atuais, o deserto no qual se apregoa são os corações sedentos pela palavra de Deus. E o rio são as palavras de vida, gerada pelo Espírito Santo como instrumento divino para a salvação e edificação em Cristo Jesus. Neste sentido, baseado em João Batista, quero trazer 4 aspectos de sua vida e ministério que são fundamentais para os servos de Deus nos dias de hoje. Primeiro aspecto, nós lemos no versículo 1. Quero que você abra a palavra do Senhor novamente em Mateus, capítulo 3, versículo 1, que diz: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Aleluia! Disposição é muito importante para o servo do Senhor, pois Cristo não chama nenhum preguiçoso para a sua obra. Um grande exemplo deste fato é o próprio João Batista. Mas o que João estava fazendo e qual a sua disposição? De acordo com o versículo 1, ele estava pregando no deserto da Judéia. E de acordo com o verso de número 6, ele estava batizando os que confessavam os pecados no Rio Jordão. Leiamos. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. De acordo com o dicionário bíblico universal, o deserto da Judéia tratava-se de um território áspero, bastante acidentado, com muitas cavernas e correntes de água que ficam secas a maior parte do ano. Mesmo diante de um ambiente difícil, João Batista foi fiel. E você tem sido fiel para pregar e testemunhar, mesmo em um ambiente áspero e hostil? Então, vejamos. Em meio ao ambiente áspero, João Batista teve disposição para pregar no deserto da Judéia, onde o mesmo percorria uma extensão de 32 quilômetros. Isso mesmo, 32 quilômetros, pregando sem bicicleta, motocarro, mas a pé. Da mesma forma, percorria o Rio Jordão, que tem uma extensão de 190 quilômetros, para batizar. Que disposição! Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Outros exemplos temos entre muitos homens de Deus no Antigo Testamento, como Josué, que o próprio Deus o animou em relação à tarefa no qual ele passara a executar. Josué capítulo 1, nós lemos Deus dizendo a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Amém? Inúmeros exemplos também poderia ser dado no Novo Testamento, mas o espaço é pouco. Quero chamar sua, a minha, a nossa atenção. Quantos de nós que se declara cristão não tem disposição para pregar, nem mesmo para os próprios da casa? Quantos fazem parte de uma igreja e não se dispõem para evangelizar e nem para contribuir nas campanhas de evangelismo e missões? O verdadeiro discípulo de Cristo traz consigo duas características essenciais e inconfundíveis, quais seja, primeiro, o amor, de acordo com João 13,35. E segundo, um discípulo que ama faz discípulo e não mede esforços para alcançar o objetivo de levar as pessoas aos pés de Jesus Cristo, mesmo que tenha de pregar e testemunhar até os confins da terra. Mateus 28, versículo 19 e Atos 1:8. Você é um discípulo que ama e faz discípulos? Se sim, glória a Deus. Se não,
arrepende-te e sirva ao Senhor de todo o teu coração e tenha estas marcas e muitas outras de um genuíno cristão. Segundo aspecto, sua mensagem. João Batista, ele proclamava uma mensagem. E que mensagem era proclamada por João Batista? Nós lemos no versículo de número 2. Leiamos o texto bíblico. E dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diferentemente como se vê nos dias atuais, as mensagens que ecoam na maioria dos púlpitos são de bênção, riquezas e prosperidade, sendo mensagens antropocêntricas e não teocêntricas. São focadas nos homens e não em Deus. Nestes aspectos, cabe conceituarmos o que é arrependimento, mensagem singular do cristianismo para o mundo. Esta palavra é uma transliteração da palavra grega chamada metanoia, que significa mudança de mente, que envolve o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Dessa forma, o pecador arrependido está na condição para receber o perdão divino. Metanoia envolve mudança essencial de pensamento e caráter, que segundo D.A. Carson, abre aspas, uma transformação radical de toda a pessoa. Uma guinada fundamental envolve mente e ação, incluindo nuances de pesar, o que resulta no fruto de permanecer arrependido. Fecha aspas. Este aspecto é tão importante e fundamental na vida cristã que negligenciá-lo é uma apostasia. Entretanto, pouco se ouve falar sobre arrependimento, e falar sobre a temática para muitos é uma grande ofensa nos dias atuais, pois as pessoas querem viver para elas mesmas e não para Cristo. Todavia, uma vida que agrada a Deus passa obrigatoriamente pelo arrependimento. Isto é tão claro como a luz do sol ao meio-dia, pois João Batista inicia sua mensagem chamando o povo ao arrependimento. Mateus 3, versículo 2, como lemos. Jesus Cristo também inicia seu ministério chamando o povo ao arrependimento, como se lê em Mateus 4,17. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, chama o povo ao arrependimento no dia de Pentecostes, Atos 2,38. Este é o antes, o agora e depois de uma verdade inabalável. Arrependam-se para que sejam salvos. Cabe ainda ressaltarmos, de acordo com D.A. Carson, abre aspas, João aplica esse arrependimento com especial veemência aos líderes religiosos de seu tempo, como nós lemos em Mateus capítulo 3, versículo 7 ao 8, que diz: E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu encontro, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Pode você estar se perguntando, mas líderes religiosos precisam de arrependimento? Claro que sim, principalmente se deixarem os propósitos divinos, como se vê os líderes de Israel nos dias de João Batista. Líderes não estão isentos de erros, como vemos em Atos capítulo 20, do versículo 28 ao 29, e nem de correção, de acordo com Gálatas 2,11. Nesse momento, quero chamar sua atenção, a minha e a nossa. Você já se arrependeu de seus pecados? Muitos poderiam seus argumentos para esta pergunta, mas deixo uma reflexão bíblica. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3,10.
A Bíblia é clara, o chamado arrependimento é para todos, mas nem todos chegam ao arrependimento. Consequentemente, nem todos serão salvos de seus delitos e de seus pecados. Você é de qual grupo? Dos que se arrependem ou dos que endurecem o coração? Terceiro aspecto, seu propósito. Uma vida sem propósito não tem sentido. João Batista tinha um grande propósito, e propósito este de pregar a Cristo Jesus. É o que nos informa o versículo de número 3. Leiamos o texto bíblico, que diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este versículo, ele é muito especial porque trata de um versículo messiânico e profético, pois no profeta Isaías estava já predito que o Cristo seria precedido por um mensageiro. E esse mensageiro era o próprio João Batista. Assim como no tempo de João Batista, vivemos um tempo de crise moral e espiritual. João foi o agente de Deus no seu tempo para preparar o caminho para o Senhor. E nós somos da geração, pela graça divina, levamos as pessoas a Jesus. Cabe ressaltarmos a quem se dirige a mensagem de João Batista: ao povo da região da Judéia e Jerusalém, seus grupos religiosos e políticos, entre eles os fariseus e os saduceus, que vemos João Batista repreendendo entre os versículos 5 e o verso de número 7. Pois mesmo as pessoas repreensivas, a mensagem bíblica é para todos. Nós, que somos crentes em Cristo Jesus, nos dias atuais, somos os agentes de Deus para levar as pessoas a Cristo. Devemos ser vozes que clamam no deserto de corações de almas sedentas e perdidas nesta geração má, perversa e adúltera. Este é o propósito de maior excelência na vida cristã, de levar outros a Cristo através de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, pela pregação e ensino da palavra de Deus. Por isso, chamo a sua atenção, a minha e a nossa. Quantas pessoas você já levou até Cristo? Você sabia que não precisa ser um pregador da palavra de Deus para levar uma pessoa até Cristo? Vejam várias vias que podem fazer você participantes desta glória eterna. Aleluias! Vida cristã exemplar. Como que nós somos reconhecidos em meio à nossa sociedade, como um homem e uma mulher temente a Deus, como um homem e uma mulher que obedece a Deus, como um homem e uma mulher que faz a vontade de Deus. Vida exemplar impacta a vida. Oração pelos perdidos. Nós temos orado, clamado a Deus pelos perdidos que estão no mundo, vivendo em nosso tempo. Outrora nós estávamos lá, mas as orações dos santos alcançaram a nossos corações pela misericórdia de Deus. E hoje estamos aqui, frutos de oração de outros irmãos que em outros tempos oraram para nós. Cooperador com seu pastor e demais líderes e ministérios da sua igreja. Seja umbrado com seu pastor, coopere no serviço e na obra ministerial. Auxilie os líderes e todos os ministérios da igreja. Seja um grande homem e uma grande mulher com uma disposição para servir, assim como Jesus nos ensina na sua palavra. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E aquele que quiser ser maior, que sirva a todos. Aleluia! Contribuindo com recursos financeiros para evangelismo e missão.
Outra forma maravilhosa de ganhar vidas através de outras vidas é quando você financia com os seus recursos financeiros missões e evangelismo para alcançar vidas para Cristo através de homens e mulheres dispostos a enfrentar os campos missionários. Qual destas marcas ou quais destas marcas você tem na sua vida cristã? Quarto aspecto, um verdadeiro atalaia. João Batista era um verdadeiro atalaia. Mas o que é um atalaia? Um atalaia é uma sentinela, é um vigia, é um guarda. E quando nós lemos o texto bíblico em análise, o versículo 2, o versículo 10 ao versículo 12, vai trazer essa característica na vida de João Batista. Leiamos o texto bíblico no versículo 2 que diz: "E dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus." Aleluia! Versículo 10 e 12 diz: "E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Aleluia! E ainda diz o texto finalizando: "Em suas mãos tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá ao celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará." Este ofício se vê desde o Antigo Testamento, como se lê do texto bíblico em Ezequiel 33, versículo 7, que diz: "Filho do homem, eu fiz uma sentinela para a nação de Israel. Para isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome." João Batista foi um verdadeiro atalaia nos seus dias, pois avisou a sua geração com veemência. Pregou sobre arrependimento e sobre a proximidade do reino no versículo 2. O juízo está próximo, como lemos no versículo 10. João Batista pregou sobre salvação na condição de arrependimento no versículo 11. Batismo com o Espírito Santo. João Batista pregou sobre condenação de não arrependimento, versículo 11, batismo com fogo. Neste momento, quero chamar sua atenção, a nossa atenção. Você, meu irmão e minha irmã, tem sido um verdadeiro atalaia do Senhor em nossa geração? Tem pregado o evangelho da graça? Tem chamado o povo ao arrependimento? Pois o tempo está próximo. Jesus está às portas. O dia do juízo se aproxima. Por isso, como nunca, é preciso pregar a palavra. Como Paulo disse a Timóteo, em tempo e fora de tempo, mas pregue a palavra. Aleluias! Concluindo a nossa mensagem, nesta oportunidade, aprendemos 4 aspectos da vida cristã de acordo com João Batista, sua vida e ministério. Primeiro aspecto, a disposição que um homem e uma mulher de Deus deve ter na obra do Senhor. Segundo aspecto, uma mensagem de arrependimento. Terceiro aspecto, o propósito de pregar e anunciar e ensinar a Cristo Jesus. Quarto aspecto, um verdadeiro atalaia. Por fim, todos estes aspectos observamos nos lugares mais áridos e marcados por grandes dificuldades e distâncias no deserto da Judéia e no Rio Jordão por João Batista. Todavia, para você, para mim, para nós, pode ser nos desertos dos corações, dos de nossas casas, vizinhanças, amigos, trabalho, escolas, faculdades, etc, etc, etc. Pregue nestes lugares, às vezes distantes e perigosos, mas vale a pena. Essa palavra, meu amigo, minha amiga, meu amado irmão que esteve conosco até agora, que eu vos trago ao vosso coração. Espero ter trazido uma palavra de salvação e edificação para a sua vida.
E neste momento quero convidá-lo a orar comigo para finalizarmos o trabalho do Senhor. Soberano nosso Deus e amado Pai, quero te agradecer pela tua palavra ministrada aos nossos corações, que possamos guardá-la em nossos corações para não pecar contra ti, e que nós venhamos a viver esses 4 aspectos que aprendemos sobre a vida de João e seu ministério, para que nós possamos alcançar vidas para o teu reino e que teu nome seja glorificado através do nosso testemunho. Obrigado por essa semana que já se inicia. Toma-nos nas tuas mãos, nos guarde do mal e do maligno, nos fortaleça na força do teu poder e nos dê uma semana abençoada. Nos dê paz, saúde e alegria, e que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Muito obrigado pela tua graça, amor e misericórdia para com cada um de nós. Assim nós te oramos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e dê um like aí no nosso conteúdo, para que você possa receber todas as notificações quando nós publicarmos conteúdos novos em nosso canal no YouTube.